Vamos lá fazer mais uma questão de eletricidade e magnetismo, onde a gente vê a conexão entre corrente elétrica e o aparecimento, o surgimento de campos magnéticos. Considere dois fios retilíneos e paralelos, separados por uma distância A e percorridos por correntes idênticas de sentidos opostos. O campo magnético resultante dos dois fios, no ponto médio do segmento de reta que os une, é de 4 militesla. Tá? Então a gente tem o quê? Dois fios que eles estão paralelos um ao outro e eles têm correntes que estão percorrendo esses fios em sentidos opostos. Então os dois fios eles geram um campo magnético, o campo dos dois fios vão interagir nos pontos ao redor dos fios e vão se somar vetorialmente, já que campo magnético é uma grandeza vetorial. E ele diz que no segmento de reta que os une, no ponto médio, exatamente na metade da distância entre eles, ele diz que a intensidade, o módulo do campo magnético é 4 militesla. Então diz, assinale a alternativa que corresponde à intensidade do campo magnético resultante dos dois fios num outro ponto, num ponto P, localizado à mesma distância A, tá? A é a distância que separa os dois fios, tá aqui, tá? Separados por uma distância A. Então ele quer que você calcule a intensidade do campo magnético dos dois fios no ponto P, localizado à mesma distância A de cada um dos fios. Tá? E aqui são as opções. Tá? 3 elevado a 1 sobre 2 militesla, 3 militesla, 2 elevado a 1 sobre 2 militesla, 2 militesla ou 1 militesla. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um esquema, tá? do que é descrito, no enunciado da questão. Eu fiz um esquema para a gente tentar compreender melhor qual é a situação física. Eu desenhei aqui os dois fios, tá? Fio 1 e fio 2. No caso aqui, para o fio 1, esse ponto completamente pintado significa que para esse fio aqui, a corrente ela vai estar saindo do plano da tela, tá? Vai estar saindo na sua direção a corrente que percorre esse fio 1, tá? E nesse fio 2, a simbologia aqui do X, quer dizer que a corrente elétrica passando por esse fio vai estar entrando no plano da tela, tá? Se afastando de você. Então imagina, que você tem aqui, tá? Os fios, eles estão paralelos um ao outro, estão distantes um do outro por uma distância A, como é dito na questão, e eles estão saindo e entrando no plano da tela, tá? Sendo que nesse fio 1, a corrente elétrica vai estar saindo do plano da tela na sua direção, e no fio 2, a corrente elétrica vai estar entrando no plano da tela, se afastando de você. E aí, como é que são os campos magnéticos gerados por esses dois fios, ao redor, no espaço ao redor dos fios? É dado por essas circunferências, com um determinado sentido, dependendo de qual é o sentido da corrente. A direção e o sentido do campo magnético gerado por esses dois fios no espaço ao redor entre eles é dado pela regra da mão direita, onde você vai colocar seu polegar da mão direita no sentido em que a corrente percorre o fio. Pensa, por exemplo, no caso do fio 1. A corrente está se aproximando do seu rosto. Então, você vai colocar o seu polegar direito se aproximando no sentido do seu rosto. E aí você vai girar os 4 dedos da sua mão direita. E aí isso vai dar um sentido anti-horário para o campo magnético no entorno do fio 1. Tá? Sendo que o fio 2 também é percorrido por uma corrente elétrica, sendo que a corrente elétrica, no caso do fio 2, é entrando no plano da tela. Então, você vai inverter o sentido do seu polegar, agora entrando no plano da tela, e vai girar os 4 dedos da sua mão direita, o que vai dar um sentido horário, nesse ponto de vista que a gente tem em frente à tela, um sentido horário para o campo magnético gerado pela corrente que percorre o fio 2. Tá? Os dois fios estão distantes um do outro de uma distância A. E o meu ponto P, que a questão diz, é exatamente aqui onde eu estou colocando o laser. Tá? Esse ponto P que a questão propõe, ele está
a mesma distância dos dois fios, tá? Então eu preferi colocar esse ponto aqui em cima, também poderia ter escolhido um ponto aqui embaixo, né, que tivesse uma distância A dos dois fios, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu fechei um triângulo, tá? Porque se esse ponto P aqui, ele está a uma distância A do fio 2, se esse ponto P aqui está a uma distância A do fio 1 e os dois fios estão distantes um do outro também a mesma distância A, então a gente pode fechar aqui um triângulo equilátero, né? Um triângulo cujos os três lados têm o mesmo comprimento. E aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Primeiro eu tenho que analisar a situação que a questão propõe inicialmente, tá? Antes de perguntar como é que vai ser o campo magnético nesse ponto P, a questão ela fala sobre o ponto médio, né? O ponto médio do segmento que une os dois fios, tá? Então nesse ponto aqui, tá? Exatamente no meio dessa distância, eu tenho uma distância A sobre 2 para o fio 1 e tenho uma distância A sobre 2 para o fio 2, né? Exatamente na metade. Pego a distância e divido por 2. Como é que são os vetores campo magnético do fio 1 e do fio 2 nesse ponto médio, né? Se você olhar, né? Vamos olhar primeiro para o fio 1. O fio 1, o campo magnético, ele está no sentido anti-horário. Tá? Então, nesse ponto médio, o vetor campo magnético desse fio 1 vai estar apontando verticalmente para cima. E para o fio 2? Para o fio 2, sentido do campo magnético, sentido anti-horário, sendo que nesse mesmo ponto, ele também, né, seria essa setinha, tá? Aqui, mostrando, né, a setinha do campo do fio 1 tá atrás dela. Então, para o fio 2, com sentido anti-horário, nesse ponto médio, o vetor campo magnético também é verticalmente para cima. E pela equação que dá a intensidade do campo de um fio, né, um fio infinito, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver que se os fios estão exatamente à mesma distância desse ponto, então a intensidade dos seus campos magnéticos será a mesma, tá? Será a mesma. E como eles se somam, né, os dois vetores, a intensidade dos dois fios estão apontando exatamente na mesma direção e no mesmo sentido, então eles vão se somar, ok? Então, mesma distância, então eles contribuem igualmente para a intensidade do campo magnético nesse ponto e como eles estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido, eles vão se somar. Então, se a gente volta lá no enunciado da questão, né, diz que o campo magnético resultante dos dois fios no ponto médio do segmento de Herder que os une é de 4 militesla. Então, por essa análise, né, do campo magnético aqui nesse ponto médio, a gente tira a conclusão de que metade da contribuição, né, como a corrente, né, a corrente é a mesma nos dois fios e a distância desse ponto médio é a mesma para os dois fios, então cada um vai contribuir com metade dessa intensidade, tá? De 4 militesla. Então, 2 militesla vem do fio 1 e 2 militesla vem do fio 2, tá? Então, essa é a conclusão primeiro que eu quero chegar, porque a gente vai poder lidar só com um fio e depois no final a gente vai poder multiplicar o resultado por 2 para encontrar a resposta final. Então, vamos trabalhar só com o fio 1. Então, a intensidade do campo magnético do fio 1 nesse ponto médio da distância entre os dois fios é 2 militesla. Ok. O que é que vai acontecer nesse ponto P? Nesse ponto P, que está uma distância A do fio 1. Tá? Está uma distância A do fio 1 e uma distância A do fio 2. Então, você tem aqui a representação das linhas de campo magnético, né? Do fio 1 e do fio 2. O que acontece nesse ponto, né? O campo magnético devido ao fio 1 nesse ponto P aqui, tá? Que eu estou com laser, ele é tangente à linha de campo nesse ponto, tá? Então, o sentido do campo do fio 1 é um sentido anti-horário e ele vai estar tangente à linha de campo nesse ponto. Então, eu desenhei aqui o vetor campo magnético devido ao fio 1 a uma distância A dele tangente à linha de campo magnético. E a mesma coisa eu fiz para o fio 2, tá? Você também tem aqui a linha de campo, né, do campo magnético passando por esse ponto P e eu desenhei tangente, tá, no ponto P a linha de campo. E aí o que é que eu preciso saber, né?
Por uma questão de simetria do problema, como a gente tem um triângulo equilátero e tanto esse lado aqui, né, que se você pensar nessa circunferência aqui como se fosse um ciclo trigonométrico, né, você vai ter aqui o raio vetor do ciclo trigonométrico, aqui no caso, para essa circunferência, né, cujo centro é o fio 2, e aqui você vai ter um raio vetor agora para essa circunferência aqui, cujo centro, no centro dela, né, está o fio 1. Como a gente tem aqui um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais, por consequência, se todos os lados são iguais, todos os ângulos internos desse triângulo equilátero também são iguais, tá? Então, como os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, se eu tenho 3 ângulos, eles têm que ser iguais, vai dar 180 dividido por 3. Cada ângulo interno desse triângulo é 60 graus. Então, por uma questão da simetria do problema, tá? Tanto o vetor campo magnético do fio 2 como o vetor campo magnético do fio 1 fazem o mesmo ângulo θ com relação a essa vertical aqui, tá? Que eu representei aqui exatamente saindo do meu ponto P, né? Que é esse ponto aqui onde está uma distância A do fio 1 e A do fio 2. Então, tanto esse meu vetor, que é o campo magnético do fio 1, faz um ângulo θ com a vertical, como o meu vetor campo magnético do fio 2 também faz o mesmo ângulo θ com a vertical. Onde é que vem esse ângulo θ? Exatamente esse ângulo interno do meu triângulo equilátero, tá? Eu não representei aí, mas esse θ a gente sabe quanto é. Como eu falei, se eu tenho um triângulo equilátero, todos os ângulos internos desse triângulo são 60 graus. Então, os meus vetores campo magnético do fio 1 e do fio 2 nesse ponto fazem 60 graus com a vertical, tá? E aí o que é que acontece? Eu vou poder decompor, tá? Eu tenho aqui, né, na horizontal um eixo X, na vertical um eixo Y, e eu posso decompor esses vetores em uma componente horizontal e uma componente vertical. A gente pode ver pela simetria do problema, como eles fazem exatamente o mesmo ângulo com a vertical, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma componente horizontal do campo magnético do fio 1 apontando para a esquerda, e eu vou ter uma componente de mesma intensidade do fio 2, sendo que apontando para a direita. Os dois na horizontal, um apontando para a esquerda, outro para a direita. Essas duas componentes vão se cancelar, tá? E vão se somar quando eu colocar as componentes verticais, as componentes no eixo Y. Eu vou ter a mesma componente do campo elétrico do fio 1 apontando para cima, assim como uma componente de mesma intensidade do campo magnético do fio 2 apontando para cima, e as duas vão se somar para dar o campo magnético da soma, né? A soma dos campos magnéticos dos dois fios nesse ponto P. E aí o que é que eu preciso saber? Preciso saber que essa componente vertical vai ser vai ser o módulo, né, desse campo magnético, a intensidade desse vetor campo magnético, vezes o cosseno desse ângulo θ, que é o cosseno de 60, tá? Porque esse aqui vai ser o cateto adjacente, né? Se eu fosse fechar um triângulo, né, com as componentes desse vetor aqui, essa componente seria o cateto adjacente, então essa componente é o módulo, né, a intensidade desse vetor aqui, vezes o cosseno desse ângulo θ, certo? Então é isso que a gente vai utilizar para resolver essa questão, para encontrar qual é a intensidade do campo magnético nesse ponto P. A gente já sabe que não vai ter componente horizontal, vai ter só componente vertical, e os dois vetores contribuem exatamente com o mesmo valor. Então aqui está a equação para eu calcular qual é o campo magnético de um fio infinito, tá? Que está sendo percorrido por uma corrente I, para calcular o campo magnético a uma distância R do fio. Então, o campo magnético é μ0 vezes I dividido por 2πr. E aí o que acontece? Eu vou trabalhar só com o fio 1, tá? Porque o que é que eu sei? Como os dois contribuem com o mesmo valor para a intensidade do campo magnético final, então eu trabalho só com um fio. Quando eu chegar no final, eu dobro, né, esse valor para ter o valor total, tá, da contribuição dos dois fios. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou utilizar a primeira informação. Qual foi a primeira informação que a questão me dá? Ela diz que
o campo magnético total dos dois fios no ponto médio, né, desse segmento que liga os dois fios, esse campo magnético é 4 militesla. E eu já tirei a conclusão de que se eu quiser trabalhar só com fio 1 ou só com fio 2, né, eu sei que cada um dos fios contribui com a metade desse valor, então o campo magnético devido ao fio 1 é 2 militesla. É isso que eu vou fazer, tá? Então, o campo magnético do fio 1 no ponto A sobre 2, né, uma distância A sobre 2 do fio 1, vai ser o quê? μ0 vezes I dividido por 2πr. Né? R. Quem é R? É essa distância aqui, que eu estou querendo calcular o campo nessa distância. Tá? Então, R é A sobre 2. Quanto é que é o campo a uma distância A sobre 2 do fio 1, né? Devido à corrente que percorre o fio 1, esse campo é exatamente 2 militesla. Tá? Metade daquele valor que é dado na questão. E aí o que é que eu vou fazer? Olha essa equação aqui e olha o que é que eu fiz daqui para essa outra passagem na direita, tá? Eu estou aqui com uma situação em que eu tenho uma fração no denominador. Então, eu vou simplificar isso, tá? O que é que eu vou fazer? A gente sabe que uma equação, né, você tem uma igualdade. Se eu fizer uma operação em um lado da igualdade e eu repetir a operação no outro lado da igualdade, a igualdade se mantém, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 1 sobre 2 desse lado esquerdo e vou multiplicar 1 sobre 2 desse lado direito, tá? Quando eu multiplicar 1 sobre 2 desse lado esquerdo, vai aparecer um 2 aqui no denominador, né? E 1 vai ficar no numerador. Esse 2 que vai aparecer aqui no denominador, eu vou cancelar com esse 2 aqui de baixo, tá? Porque ele vai estar um 2 aqui multiplicando, né, no denominador, e eu tenho esse outro 2 que está numa divisão dentro do próprio denominador, né? Então, esse novo 2 cancela com esse 2, eu fico com o meu novo denominador 2π vezes A, tá? Que é isso aqui, tá? Esse 2, esse π e esse A. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar 1 sobre 2 também desse lado. 2 vezes 1 sobre 2, eu vou ter esse valor aqui sendo dividido por 2, vai dar 1. Tá? Então, através dessa equação, eu obtenho que μ0 vezes I dividido por 2πA é 1 militesla. Ok. Por que isso aí vai ser interessante, né? Porque agora eu quero saber quanto é a intensidade do campo devido ao fio 1 a uma distância A dele. Por que eu quero saber isso? Porque é o que a questão me propõe, né? Ela diz qual é o campo magnético aqui, no ponto médio entre os dois fios, que está uma distância A sobre 2 do fio 1, e depois pergunta qual vai ser o campo devido às contribuições dos dois fios a uma distância A deles, né? Mas agora eu estou tratando só com o fio 1, então a distância A do fio 1. Então seria nesse ponto aqui, né? Uma distância A do fio 1. Então eu quero saber qual a intensidade do campo magnético do fio 1 a essa distância A. Então é por isso que eu vou pegar a mesma equação, né? A minha equação do campo de um fio infinito, e agora eu vou substituir no lugar de R, vou colocar A. Então, B1 a uma distância A vai ser μ0 vezes I dividido por 2πA, né? E o que é que eu sei? Eu sei que essa expressão aqui vale 1 militesla, foi o que eu acabei de calcular, dado que o campo a uma distância A sobre 2 é 2 militesla. Né? Eu cheguei nessa expressão aqui e obtive que ela é igual a 1 militesla. Então, o campo devido ao fio 1 a uma distância A dele é exatamente 1 militesla, porque o campo do fio 1 a uma distância A dele é μ0 vezes I dividido por 2πA, que é exatamente o que eu obtive aqui. Então, já sei qual é a intensidade do vetor campo magnético devido ao fio 1, sendo que o que é que a gente viu, né? O que é que eu expliquei anteriormente. Esse vetor aqui tem uma intensidade de 1 militesla, sendo que ele vai ser cancelado parcialmente devido a esse vetor do fio 2, né? Do campo magnético do fio 2. As componentes horizontais vão ser canceladas e o que é que vão se somar? As componentes verticais. Então, eu quero saber só quanto é a componente vertical desse campo, né, desse vetor aqui, campo magnético do fio 1. Eu quero saber só a componente vertical, porque a componente horizontal vai ser cancelada. Quando eu obtiver a componente vertical, o campo devido ao fio 2, né, esse vetor aqui do campo devido ao fio 2, vai contribuir exatamente com a mesma componente. Então, se eu encontrei do fio 1, só é eu dobrar que eu vou ter a resposta final da contribuição para o campo magnético dos dois fios, tá? É isso que eu vou fazer. Então, estou trabalhando só com fio 1 e eu quero saber quanto é essa componente vertical
devido a esse vetor aqui. Então eu encontrei que o módulo daquele vetor é 1 militesla, sendo que eu preciso saber a componente vertical. Então B1y, que é a componente vertical, a uma distância A, vai ser o valor de B1, o módulo do vetor, vezes o cosseno do ângulo que o vetor faz com a vertical, tá? Que é 60 graus. Então vai ficar valor de B1, que é 1 militesla, vezes cosseno de 60. B1 é uma distância A, né? O módulo do vetor é 1 militesla, cosseno de 60 é 0,5 ou 1/2. Então, a componente vertical do campo magnético devido ao fio 1, tá? Vai ser meio militesla, 0,5 militesla. Quanto é a componente vertical devido ao fio 2, vai ser exatamente o mesmo valor pela simetria do problema, tá? Então, o campo magnético total a uma distância A do fio vai ter uma parte, né? Uma parte é uma contribuição da componente vertical do fio 1 e outra parte é uma contribuição da componente vertical do fio 2. Como eu falei, na horizontal os dois se cancelam, né? Então vai sobrar só as componentes verticais. Do fio 1 vem meio militesla, do fio 2 também vai vir meio militesla, somando eu tenho um campo total apontando verticalmente ao longo do eixo Y, positivo, e de intensidade 1 militesla. Então a resposta dessa questão é gabarito, letra E. Espero que tenham entendido, pessoal. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E até a próxima!